Bom, hoje vamos falar sobre o sensor de oxigênio ou sonda lambda, como a maioria conhece. Bom, alguns reparadores, principalmente aqueles iniciantes, tá, os principiantes, não tem experiência, não tem técnica para fazer alguns diagnósticos. E alguns proprietários de veículo também vê os nossos vídeos no YouTube, às vezes mandam um comentário e tem essa dúvida, ou falam que levou em oficina, já trocou isso e aquilo. Bacana. Bom, mas vamos falar sobre a sonda. Alguns reparadores me ligam e falam: olha, eu tô com um carro assim assado aqui na oficina, o veículo está amarrado, está frouxo, tá? E aí eu pergunto para ele: beleza, você passou o scan e acusou o quê? Aí ele fala: você acusou a sonda lambda. Eu já troquei, mas não resolveu. Olha só, o cara já fala que já trocou, até mesmo antes de avaliar. Bom, e aí começa, pessoal. Aí você pergunta: olha, você testou a pressão e a vazão? O cara fala: não, eu testei, tá ok. Aí outros falam assim, aí eu pergunto: e o ponto? Você conferiu o ponto, tá ok? Como é que tá a parte de filtros de ar, por exemplo, desse carro? Como que tá velas, cabo? Como você avaliou? O carro não tá falhando? Como é que tá? O cara: não, tá tudo ok, tá tudo ok, o carro funciona, dá marcha lenta, tá, não falha até um certo ponto, ele só dá umas amarradinhas de vez em quando. E eu passei o scanner e acusa sonda lambda. Bom, vamos lá. Pessoal, é complicado dar diagnóstico dessa forma, tá? Por quê? Porque para que você saiba fazer um diagnóstico, você precisa entender o conjunto da obra como um todo. Como assim o conjunto da obra como um todo? Estamos falando sobre o sensor de oxigênio. As pessoas têm muitas dúvidas e trocam esse sensor. Dependendo do carro, vocês viram lá, tem carro que chega a custar R$ 700 uma sonda dessa. Bom, vamos lá. E aí, por que é difícil você até mesmo ajudar a pessoa? Porque até para a pessoa você dar uma dica e ajudar, é preciso que a pessoa que está lá do outro lado tenha pelo menos um conhecimento médio. Mas como assim? Ora, para que você saiba fazer um diagnóstico, por exemplo, de sonda lambda, pessoal, envolve inúmeros fatores, tá? Existe mais de 6 variáveis envolvidas nisso aí. Como assim 6 variáveis? Bom, vamos lá. Como nós estamos falando de injeção eletrônica, é preciso entender que a maioria dos sistemas de injeções trabalha com eficiência volumétrica. Mas o que de acho é eficiência volumétrica, doutor Revisão? Bom, vamos lá. Para que o sistema trabalhe e gerencie perfeitamente, pessoal, a central trabalha com variáveis de temperatura do ar, tá? A altitude que esse veículo está vai influenciar, tá? Em que? Vai influenciar, pessoal, na quantidade, tá? Na quantidade de oxigênio. Mas como assim? Oxigênio? Na concentração de oxigênio? Sim, porque quanto mais baixo esse veículo estiver em relação ao mar, maior é a mais moléculas de ar, tá? Vai ter nessa massa de ar que o motor está sugando para dentro. Mas aí onde que tem, mesmo na quantidade, mesmo na concentração de ar, dependendo da altitude, ainda tem a variável de que, dependendo da altitude, dependendo da temperatura do ar externo, tá? Afeta a quantidade de concentração de ar que a central calcula. O que é isso mesmo? Então, olha só, olha a variável que já teve aí: temperatura do ar, a altitude e a concentração, tá, do ar. Olha só, então a central vai em cima dessas variáveis, aí tem pressão e vazão do combustível, leque de bico, como que tá o leque, como que tá a vazão dos bicos, tá? E não só isso, pressão e vazão da bomba de combustível, já falei, compressão do cilindro, ou seja, compressão, tudo isso afeta em quê? Afeta lá no final, na hora que a central vai ejetar o combustível, ou seja, dependendo da temperatura, dependendo da altitude, dependendo dessas variáveis que eu falei para você, a central vai calcular a proporção de combustível, ou seja, quanto mais combustível, mais energia vai gerar para esse motor. Mas lembre-se, a sonda lambda está lá no escapamento pegando o resultado de que? De círculo após círculo da minha combustão, ou seja, na hora que o pistão desce, entra a válvula de admissão, abre, arrastando o oxigênio
da minha pressão atmosférica aqui ambiente para dentro do cilindro, enche o cilindro, o pistão está subindo, comprimindo o ar que ele sugou para dentro. Aí a central ejeta combustível bem próximo ali do PMS, a central solta a centelha na vela e aí a combustão, a explosão do meu motor. Agora, viu o tanto de variável que eu falei para vocês que afeta na proporção do tanto de oxigênio, do tanto de combustível que a minha central vai ejetar? Ora, se essas variáveis que eu falei afetam no cálculo matemático da central para que ela ejete a proporção de combustível bem próxima ou exata à proporção de ar que entrou, ela vai afetar também na minha combustão lá no final. E quem está lá no escapamento monitorando tudo isso? A minha sonda lâmpada. Então, dependendo de todas essas variáveis que eu falei, vai interferir no meu tempo de injeção e vai interferir na minha combustão e vai afetar o sinal da sonda, tá? Podendo distorcer ou levar o reparador sem experiência, que não faz curso, que não se capacita, trocar a sonda lambda. Então, até para vocês, tá? Dar dica para a pessoa que está lá do outro lado, para que ela não troque uma sonda lambda, uma bobina, um cabo, uma vela, um MAP, um MAF e inúmeros sensores do veículo, tá? Para que ela não troque essa peça à toa, é preciso também ela ter pelo menos conhecimento médio. Ora, e se ela tinha esse conhecimento médio, ela não vai estar por aí, né, em dúvida se o defeito é isso, se é aquilo, tá? Então, olha o quanto custa para você não entender. Bom, entendeu como é que é, pessoal? Não é simplesmente, eu estou avaliando o sinal da sonda. Quando você avalia um sinal da sonda, você está avaliando a combustão, o resultado da combustão que esse motor teve em cima do gerenciamento da minha injeção eletrônica. Bom, então foi isso aí a nossa dica. Vamos ficando por aqui, meu forte abraço. Se você tem dúvida de qualquer sensor, atuador, inúmeras coisas no carro da injeção para fazer o diagnóstico, no curso meu completo eu ensino tudo isso que eu falei para vocês aqui e inúmeros na prática, na teoria e na prática, mostrando as coisas acontecendo para você. No nosso curso completo, adquira, não perca, não fique sofrendo à toa. Vamos ficando por aqui, meu forte abraço.